Mês da Consciência Negra e de falar cada vez mais da cultura, política e educação envolvida com as nossas tradições e história. E o samba faz parte dessa história. E entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro de 1962 foi realizado no Palácio Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, o primeiro Congresso Nacional do Samba. E hoje, então, vamos começar a celebrar o samba, falando sobre o Dia Nacional do Samba, comemorado agora, em 2 de dezembro. E os eventos também a respeito, movimentando a nossa cidade. Estão conosco o advogado Dr. Marco Antônio André e o professor Dr. Carlos Silva. Dr. Marco Antônio, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Professor Carlos Silva, também uma grande oportunidade de recebê-lo aqui na Rádio CBN, muito bom dia. Bom dia, Denise, prazer é meu estar aqui falando, de duas temáticas bem importantes para o Brasil. Pois é, samba e cultura negra tem tudo a ver. Como é que vocês relacionam esses dois momentos para a nossa história? Professor Carlos Silva, pode começar com o senhor? Bom, nós estamos no mês da consciência negra. Aliás, o mês da consciência negra, que é uma temática interessante de ser discutida, de ser tratada, porque muitos ainda não entendem o porquê de uma consciência negra. E neste mês da consciência negra a gente puxa o samba como um dos principais elementos da cultura negra que foge das mãos dos negros, e a gente está tentando colocar o samba de novo num processo de discussão, de reflexão, porque o samba, a indústria cultural, sobretudo a indústria do entretenimento, ela deu conta de diluir o samba, E quando, na realidade, o samba ele sempre foi uma estratégia de resistência, não só cultural, ancestral e política também, Porque muitos entendem que os negros utilizavam o samba só como algo da confraternização, do divertimento, e não é isso. Isso é uma construção que se faz, que não reflete a realidade. O samba sempre foi uma estratégia de resistência política, cultural e ancestral. Então, por isso que o 2 de dezembro a gente puxa para esse mês de novembro e coloca também como algo de resistência, como algo de consciência negra. Dr. Marco Antônio também relaciona esses dois momentos, samba, cultura negra, a construção da nossa história, e hoje também sendo relacionado esses dois temas para o presente? De forma bem objetiva, Denise, nós temos que entender o contexto histórico, como surge o samba, através dos tambores, através dos escravos trazidos da África para o continente americano, e mais de 5 milhões dos 12 milhões e meio de escravizados, mais de 5 milhões foram trazidos para o Brasil. Por consequência disso, culturas como a questão do tambor, propriamente dito, nessa cultura, introduzida nessa cultura brasileira, faz com que o samba se torne essa resistência. Então, é uma construção, é uma evolução para a gente chegar no samba. Se a gente pensar do ponto de vista atual, o samba, ele também, por muitos anos, ele foi descriminalizado. Ele foi criminalizado e passou a ser descriminalizado. Então, essa luta contra o racismo que nós temos ao longo de todo o ano, e enfatizado no 13 de maio e 20 de novembro, ter o samba como forma de resistência a essa questão racial no Brasil é de extrema importância, porque hoje, se você perguntar para qualquer pessoa na cidade, seja ela negra ou não negra, eles vão conhecer algum samba. Eles vão ter participado de alguma atividade que tenha tido samba. Então isso também, o samba acaba sendo esse instrumento de resistência e de luta contra o racismo. Quando ele é comercializado, como o Carlos bem colocou, quando ele é comercializado e aí a indústria se apodera dessa questão do samba, é também uma forma também de
quebrar essa questão do racismo. E aí entra naquela discussão. Você é racista? Não. Mas você conhece você já viu algum ato racista? Sim. A conta não fecha. Né? Então a pessoa gosta muito de samba, tem na ponta da língua qualquer sambista que pergunta para ele, mas se pergunta a relação entre samba e racismo, vai dizer que não existe. Por isso a importância de trazer o samba como resistência e luta contra o racismo. O nosso ouvinte José Carlos pergunta também sobre a relação samba e pagode, a diferenciação ou a mesma identidade na área musical, samba e pagode. Doutor. Vamos lá, professor. Bom, Dr. Carlos Silva. Porque assim, o samba, o samba é um grande guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva cabe todos os outros ritmos, né? Mas não só ritmos. Então, vou tentar aqui explicar de uma forma pedagógica a respeito do samba. Então, nós vamos ter ritmos de samba, desde os ritmos ancestrais até os ritmos atuais. Então, o ritmo ancestral, o que eu posso chamar de tronco do samba, tá lá nos sambas de roda que surge na Bahia, no samba rural, né? Que os negros africanos, né? Negros africanos e negros brasileiros escravizados e não escravizados lá no século 17 e 18, eles fazem essas festas com tambores. Então nós vamos ter o samba num lado religioso, que é o do lado do sagrado, né? E nós vamos ter o samba do lado do profano. Então, no lado do sagrado, e o samba cabe nisso, né? Por isso que ele é a ancestralidade. Nós vamos ter lá os lundus, que são desse lado do profano. Mas do lado do sagrado, nós vamos ter os ijexás, que são batidas, que são ritmos, né? Nós vamos ter os sambas crioulos, né? E eles são toques que se faziam nos terreiros de religiões de matriz africana, sobretudo no candomblé. Depois, esses mesmos toques, essas mesmas batidas, eles vão aparecer nestes sambas que a gente vai chamar de profanos. Então, esse samba rural, ele sai da condição de rural e ele torna-se samba urbano. Então, assim, a maioria das pessoas entende o samba como samba urbano, que é esse samba que a gente toca, né, hoje. Então, quando os negros sai da Bahia, de Pernambuco, enfim, sai do Nordeste e vem muitos para o Rio de Janeiro, por isso que o Rio tornou-se o berço do samba, neste espaço que foi o Rio de Janeiro, inclusive na região portuária do Rio de Janeiro, que foi chamada de Pequena África, ali se encontravam as várias vertentes do samba, que misturava essa questão do sagrado e essa questão do profano, que vai resultar num samba de asfalto, que é o samba urbano. Neste samba urbano, aí vão surgir o samba de partido alto, o samba enredo, o samba canção, os machiches, enfim, essas variações do samba. E quando chega nessa modernidade, né, nesse período contemporâneo que nós estamos, esse tronco ele vai dar muitos frutos, muitas folhagens, né? E o pagode está nisso. Então, assim, o pagode, esse pagode que a gente ouve hoje, ele é resultado dessa indústria do entretenimento, dessa indústria cultural, né? Essa indústria, ela formatou, ela forjou esse ritmo, que é uma mistura, né, do sertanejo, que é uma mistura do samba canção, enfim, ele é várias misturas, dilui isso e torna um ritmo que as pessoas gostam, ouvem. O que for mais fácil para vender. Com letras simples, e aí, né, porque o pagode sempre existiu, essa expressão pagode, os negros sempre usaram, negros e não negros, né? Sempre usaram essa expressão pagode nos territórios de sambas mais tradicionais, né?
Então, na Portela tinha pagode, que é um encontro, né, que se fazia nas casas de alguém ou no próprio território de uma escola de samba, festivo. As pessoas ficavam lá, né? Vamos fazer um pagode. Aí reuniam-se lá, faziam uma grande festa, que era o pagode. Bem, você explicou, professor Carlos. Realmente ia ser uma explicação pedagógica, uma grande aula sobre também o guarda-chuva maior, o samba, e depois ali os ritmos, as diferentes formas de serem colocados hoje a música. Mais um ouvinte aqui participando, agora o ouvinte Fábio Lessa, colocando o seguinte: gostaria de saber dos amigos, por que existem alguns amigos negros, eles não aceitam essa política atual sobre os negros. E ele segue com a colocação dele aqui, no qual coloca eles como coitados. Aqui em Blumenau existe sim alguns seres que são racistas, sim, porém em grande maioria não. E muitos negros não aceitam essa política de colocar eles como diferente. O que vocês pensam sobre isso? Essa política atual envolvendo os negros no nosso país é a colocação, é o questionamento feito pelo nosso ouvinte Fábio Lessa, que está nos acompanhando. Infelizmente, Fábio e ouvintes, nós temos que entender o racismo como uma questão estrutural, né? A partir do 14 de maio de 1888, que é quando a abolição, o dia após a abolição, muitos negros se tornam marginalizados. E para fugir dessa marginalização, muitos, e aí trazendo para os dias atuais, muitos negros não se enxergam na condição de negros, né? Há uma grande dificuldade em se aceitar como negro. Então, dentre as perversidades que foi a questão da escravidão no Brasil, a questão do embranquecimento, quando você traz as outras colonizações, os outros imigrantes europeus, numa tentativa de embranquecer o Brasil, você também cria dificuldades para esse negro que já estava no Brasil, que já estava aqui abolido, né? Não é mais escravo, mas ele também não tem mais, ele não é mais escravo e já não é mais ninguém, né? Ele deixa de ser um sujeito. E a construção desse sujeito perante uma sociedade racista, ele cria algumas condições, dentre elas a ideia de que ele não é negro para tentar sobreviver numa sociedade racista. Então, diga. Não, posso pegar pode. Posso pegar o teu gancho, né? Então, assim, tentar explicar para o Fábio, né? Fábio Lessa, isso aí. Fábio, é o seguinte, o Marco Antônio está, né, dando essa explicação, porque nós vamos pensar o racismo em 3 momentos, né? Nós vamos pensar o racismo interpessoal, esse em que as pessoas, né, uns veem o outro negros e não negros. Infelizmente, quem mais identifica negros nesse país são os policiais, né? Muitas vezes policiais negros também, identificando outros negros, eles sabem quem são os negros do país. Então, esse racismo interpessoal, o racismo estrutural, como o Marco Antônio falou, e o racismo institucional. Então, assim, o racismo no Brasil, ele está numa condição que as pessoas não veem, e as pessoas que sentem não sabem explicar, porque este racismo, ele atinge a saúde, o psicológico das pessoas. Ela faz parte desta ecologia social. As pessoas entendem isso como natural, naturalizou-se. O que é um racismo estrutural? O racismo estrutural é porque ele está nas estruturas sociais. Então a gente tem que pensar os fenômenos sociais. O que são as estruturas sociais? As estruturas são todas aquelas instituições que garantem o nosso convívio entre as pessoas. Então, assim, está na estrutura econômica, e aí a gente vai ver, né, a ausência de negros nas grandes empresas, na frente de diretorias, está na elaboração de leis, né? E aí a gente vai ver isso no judiciário, vai ver isso no executivo, vai ver isso no legislativo, e estão nas instituições. Eu costumo pegar uma instituição que é do nosso santo dia a dia, que é uma instituição muito antiga no Brasil, que é a escola. A escola é uma instituição.
E a escola é o território da diversidade. O Brasil nunca soube lidar com a diversidade. Aliás, o Brasil até hoje lida muito mal com a diversidade. Sobretudo quando as pessoas dizem que nós somos todos iguais, nós somos todos humanos. Então, assim, ó, a raça é um discurso social político. E raça, ela se constrói, essa palavra raça, esse discurso se constrói no século XVIII para justificar exatamente a escravidão. Então, assim, pega-se essa palavra raça e pega o racismo, nós vamos ter esse discurso nas estruturas. E nessas estruturas, os negros ficam de fora, inclusive da escola. Porque a escola, por muito tempo, foi um lugar da exclusão e não da inclusão. E da exclusão por quê? Porque a escola, quando colocou o negro, né, ou quando falou dos saberes negros, das experiências negras, das vivências negras, falavam só pelo olhar da escravidão e do negro escravizado. Então, é este negro marginalizado. Esse negro não se sentia e não se sente confortável dentro da escola. Ele foi excluído dessa escola. Então, assim, nós estamos falando de um racismo estrutural. E que, ao mesmo tempo que ele é estrutural, ele também é institucional por estar nas instituições. Então, assim, e sem falar desse racismo que é interpessoal, né? Que as pessoas se agridem umas às outras, né? Um minutinho para complementar aqui a fala do Fábio Lessa. Ele colocou mais uma situação. Para acabar com o racismo, não seria mais fácil tratar todos como iguais? Não. O Carlos acabou de responder. Não. Não tem como. Se eu trouxer essa discussão para o lado do judiciário, por exemplo, nós temos pesquisas em que apontam que o mesmo delito, por exemplo, o porte de drogas, tratado pelo mesmo juiz, você tem o negro sendo condenado pelo tráfico de drogas e o branco sendo desqualificado para usuário. Então, a Constituição traz que todos nós somos iguais perante a lei. No entanto, a lei é feita por pessoas, e aí vem esse racismo interpessoal. E não há como se dizer que o sistema é igualitário, porque não é. Né? Nós tratamos de forma diferente ainda a questão étnica-racial. É que o país não aprendeu a lidar com a diversidade. Nós não somos iguais. Nós precisamos ser tratados nas nossas desigualdades. Em todos os campos. No campo da saúde, no campo da educação, no campo judiciário, no campo da cultura. Enfim, todos os campos. Porque a gente não é igual. Aos negros e aos indígenas existem doenças prevalecentes dessas raças. E nós formamos médicos, formamos profissionais da saúde que desconhecem isso. Eu tenho 3 minutinhos só mais, apenas 3 minutinhos para colocar na programação, então agora para nossa audiência, o que vai acontecer em Blumenau. Temos aí, sexta-feira, final de semana bombástico aqui na nossa cidade, com essa grande programação, então repassa para nossa audiência o que está sendo planejado por vocês também. Nessa sexta-feira, a partir das 19 horas. No auditório da Biblioteca da FURB, para quem vem ali pela Rua São Paulo, né? Entra na Rua São Paulo, a biblioteca é ali, tem um auditório, é só perguntar para os seguranças da FURB. Vai rolar uma discussão, não é discussão, uma roda de conversa sobre samba como resistência ancestral. E aí a gente vai falar dessas questões todas aí, né? No sábado, a partir das 15 horas, né? 16 horas. A partir das 16 horas, na Associação dos Servidores Públicos Municipais de Blumenau, que é lá no Salto, né? Salto. Uhum. Vai ter uma roda de samba com os grupos daqui de Blumenau e com um convidado especial, que é o Tuco Pellegrino, que ele é um integrante da ala dos compositores da Portela, e apesar dele ser jovem, ele tem 36 anos, ele já integra também o time da velha guarda da Portela, né? Um compositor, ele não é conhecido, assim, conhecido do grande público, ele é conhecido dos sambistas tradicionais, né? Paulinho da Viola sabe quem é ele, Martim da Vila sabe quem é ele, a velha guarda da Portela toda sabe quem é Tuco Pellegrino. E nesse evento, esse encontro de rodas de samba, a gente vai procurar lembrar a importância do samba nisso tudo que a gente está discutindo aí, né? O samba como essa resistência. Então, a gente vai tentar dar uma
Para ter acesso a esses dois eventos, agora a roda de conversa nessa sexta-feira, 19 horas no auditório da FURB, também antecipando o Dia Nacional do Samba no dia 30, agora sábado em Blumenau. Para ter acesso a esses eventos, cobranças de ingressos? No caso do evento na FURB, o evento é gratuito. E no dia 30 nós vamos cobrar um preço simbólico de R$5. Lembrando que o Dia Nacional do Samba é no dia 2 de dezembro, né? Mas a roda de samba, agregando Família Oliveira, Confraria do Samba, Samba Clube de Blumenau e tantos outros grupos de samba que existem aqui em Blumenau. E sambistas, e sambistas de todo o Vale do Itajaí estarão participando dessa roda de samba no dia 30. Preço de R$5 é um preço simbólico para a gente ajudar nas despesas do evento e todos estão muito, muito convidados. Então, Blumenau celebrando, comemorando o Dia Nacional do Samba, dia 30 agora, na rua Dr. Fritz Miller. Salto é a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Blumenau, a partir das 4 horas da tarde. Tudo vai terminar em samba. E numa outra oportunidade a gente explica o porquê que 2 de dezembro é o Dia Nacional do Samba. A gente acabou não explicando, né? Eu dou 30 segundos para poder explicar. É um desafio para vocês? Vamos lá, eu sou repórter CBN. Resume isso aí, professor. Tá, olha só. Duvido. 2 de dezembro, porque assim, ó, é ruim de explicar. É ruim de explicar porque tem várias histórias, né? Mas assim, o 2 de setembro, na minha concepção, está relacionado ao samba urbano do Rio de Janeiro, sobretudo lá da Portela. Paulo da Portela, grande compositor, incentivador do samba, um intelectual do samba, que poucas pessoas conhecem essa figura, né? Um mítico Paulo da Portela dos anos de 1930. Para mim, essa não é a história oficial, tá? Mas, na minha concepção, o 2 de dezembro está muito associado a esta figura de Paulo da Portela, que a gente precisava, inclusive, estudar na escola. Muito bom. Doutor, obrigada, doutor Marco Antônio André, por estar conosco na Rádio CBN mais uma vez. Eu que agradeço os ouvintes, agradeço o Carlos pela aula que ele sempre nos dá. É bom, né? Muito bom. E agradeço o espaço que a CBN sempre nos possibilita. Professor doutor Carlos Silva também conosco, obrigada, tá? Obrigado por estar aqui em Blumenau, né? Passeando, fazendo parte dessa atividade, a convite do pessoal aqui. Espero a rapaziada lá na festa de sábado e amanhã na FURB para a gente conversar um pouco sobre samba. Então anote certinho, nesta sexta-feira o evento Roda de Conversa sobre samba, resistência e ancestralidade, 19 horas no auditório da FURB, e no dia 30, sabadão, então esse evento para celebrar antecipadamente o Dia Nacional do Samba, que é comemorado em 2 de dezembro. Esse evento então acontecendo em Blumenau, 4 horas da tarde, sábado, na Associação dos Servidores Públicos Municipais de Blumenau, onde a nossa cidade vai sim comemorar o Dia Nacional do Samba.